Graça e paz, pessoal. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs. Tem um devocional, tem uma reflexão que abençoe e edifica o meu e o seu dia. Amém? No máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva, curte, comenta e depois compartilha. Seguindo o nosso texto, hoje estamos no versículo 27, capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E a palavra vai dizer que Jesus diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você nunca numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que te amam, os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse é um texto bem profundo sobre essa fala de Jesus. E aqui Jesus está levando a quem está ouvindo aqui a ter uma transformação de mente. Nesse sermão, ele está nos levando a transformar a nossa mente, a pensar fora da caixa, a ter uma atitude como alguém mais maduro, como maturidade em Cristo, porque a partir do momento que nós temos a maturidade em Cristo, a gente começa a pensar como Ele, e aí a gente não quer mais amar quem nos ama e ajudar quem nos ajuda, a ser ser bom para quem é bom com você. Fugiu a palavra agora. Mas enfim, porque é muito fácil. Até os pecadores fazem isso, até as pessoas que não amam fazem dessa maneira apenas àqueles que retribuem aquilo que é feito a eles próprios. Então, a partir do momento que nós pensamos com Cristo, a gente começa a pensar diferentemente, a gente para de agir dessa maneira comum, dessa maneira que qualquer um faria, começa a fazer diferente. A gente começa a enxergar as possibilidades nas pessoas, a gente começa a enxergar a outra pessoa com o olhar de Cristo, e aí a gente passa a ter misericórdia, assim como o Pai tem misericórdia de nós. Nós temos que olhar para as outras pessoas da mesma maneira que nós olhamos para nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos na vida sem Jesus, na vida sem Cristo. Então o Senhor nos encontrou e derramou misericórdia sobre nós. Então nós temos que começar a agir da mesma maneira. E a partir desse momento, desse lugar de mente transformada, que nós começamos a ficar mais parecidos com Jesus. A partir deste momento que a gente não olha mais com os nossos olhos, que nós não julgamos mais com o nosso olhar, com a nossa mente, aí nós começamos a ficar mais parecidos com Jesus. Quando nós começamos a fazer as coisas diferentes do que qualquer pessoa faria,
nós começamos a ficar mais parecido com Ele. A partir do momento que nós começamos a olhar com os olhos dele, fazer conforme Ele faria e não com a nossa sabedoria, não com a nossa vontade humana, nós começamos a ficar mais parecidos com Ele. Olhar para esse texto e entender que você tem que amar aquele que te faz mal, aquele que está te assaltando, e estender a mão para aquele que não te ama, muito pelo contrário, te odeia, é uma coisa de só quem está em Jesus, e para estar com Jesus tem que ser tido como louco, né, pelas pessoas, né? Porque que mérito nós teremos se amarem aqueles que nos amam? É muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil estar ajudando aqueles que nos ajudam. O difícil é como o Senhor fala: amem seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam. Então, aqueles que estão nos machucando, que a gente devolva o amor de Cristo, como eu citei ontem a passagem de Estevão, em Atos 7, que ele, enquanto era apedrejado, ele pedia para que o Senhor perdoasse aqueles que estavam apedrejando, aqueles que estavam tirando a sua vida. E Paulo era um daqueles que estavam ali, tanto que o texto vai dizer que as vestes são jogadas aos pés dele, as vestes de Estevão, e aquilo que Estevão faz ali ecoa no coração e na mente de Paulo, que quando ele tem a transformação, o encontro de Cristo, esse testemunho de Estevão, acredito que rasgue o coração dele. Talvez possa ser isso, ou algo parecido com isso, espinho na carne dele, de que lembrava de tudo. Agora, imagine se Estevão não profere essas palavras ali ao estar sendo morto, qual a falta que faria essas palavras, esse testemunho na vida de Paulo, porque depois você vai continuar lendo as cartas e o livro de Atos todo ali, você vai ver que esse episódio ecoa na vida de Paulo. Ecoa a morte de Estevão, e o que ele falou acaba ecoando na vida de Paulo, a partir da transformação de mente que ele tem, do encontro com Jesus que ele tem ali, que ele cai as escamas de seus olhos. Depois esse testemunho ali começa a fazer sentido na vida de Paulo, e Paulo tem a sua mente e vida transformada, tanto que a maior parte do Novo Testamento é escrito por ele, por um homem que matava os nossos irmãos. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, de entender como Jesus entende as pessoas que fazem mal às outras pessoas, as pessoas que fazem mal a nós, pessoas que tiram a vida de outras pessoas, mas o Espírito Santo é capaz de transformar vida de pessoas, porque se Estevão estivesse julgando Paulo e os seus ali, que estavam atirando pedra nele, falando: tá vendo Jesus? Esses homens, não teria tido essa transformação. E Paulo foi perdoado pelo Senhor, teve sua vida transformada e aceitou passar por tudo que passou sem reclamar. Então nós temos que ter essa consciência, essa transformação de mente através da vida de Cristo, do coração de Cristo, para poder compartilhar do coração dele. Amém? Isso não é uma busca fácil, é o que nós temos que fazer todos os dias, intencionalmente, tentando mudar nosso caráter, a nossa mente, para ter uma mente como de Cristo, como descrito nessa parte desse texto, que é muito profundo. Amém?
Que Deus te abençoe, te fortaleça, guarde seu coração, sua mente para transformá-la todos os dias. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.